bom dia a todos os amigos da cidade, cantando a canção Somos Amigos da Cidade. E esse é o nosso maior interesse, que você se torne um amigo da cidade. Chegue para o seu vizinho ao lado e faça com que ele também seja um amigo da cidade. Reúna a sua família e diga para a sua família, vamos todos nós sermos amigos da cidade. Vamos fazer o nosso melhor, vamos dedicar o nosso melhor para a cidade, vamos ter mais companheirismo e vamos entender que algumas coisas nós temos que fazer, algumas coisas nós temos que exigir, algumas coisas nós temos que acompanhar e algumas coisas nós temos que esperar. Tudo isso faz parte. Mas se nós fizermos as coisas da maneira certa, nós vamos conseguir fazer aquilo que temos que fazer e isso vai ser muito bom para a cidade no todo. Vamos acompanhar aquilo que precisa ser acompanhado e isso também será muito bom para o todo. E vamos exigir da forma certa, que é imprescindível para que a cidade também caminhe corretamente da melhor maneira possível. E quando dizemos vamos esperar, é porque nós temos que esperar realmente para tomar decisões certas no momento certo. Por isso é importante que você acompanhe a sua cidade, na área da educação, na área da segurança, na área da saúde, na área da cultura. Você precisa acompanhar a sua cidade. E quando você acompanha a sua cidade, você está crescendo com ela. As coisas passam a ser parte de você e não apenas alguma coisa que você diz, o que é isso? Como aconteceu isso? O que significa isso? Então esse é o objetivo e é o projeto Amigos da Cidade. Que eu faça a diferença, que você faça a diferença e que juntos nós possamos realmente fazer a grande diferença na nossa cidade, no espaço que nós temos vivido e que queremos viver, aonde temos construído e queremos construir. Deus se agrada disso, eu tenho certeza. Deus se agrada quando nós levantamos uma bandeira e quando nós fazemos declaração sobre essa bandeira. Não a bandeira de uma cor ou de outra, ou de um número ou de outro, mas a bandeira dizendo, eu sou uma cidadã e eu vou exercer essa cidadania dizendo, verdadeiramente faço parte dessa cidade e sou um amigo da cidade. E como todas as manhãs, quero deixar um texto bíblico com você, que está lá no livro aos Efésios, a carta, na verdade, aos Efésios, capítulo 2, que fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos resgata pela graça, do pecado para a salvação pela graça, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para todos nós hoje. Nós temos o nosso tempo que éramos, talvez a carne, e quando fazíamos aquilo que a carne nos dominava a fazer. Mas quando conhecemos a graça e quando conhecemos a Cristo, nós começamos a pensar de forma diferente. Esse é o programa Amigos da Cidade, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Jurema. Fique comigo, porque nós vamos ter um momento muito especial no nosso programa nesta manhã. Glória ao autor da minha fé. Eu gosto muito dessa música. Ela me faz lembrar um pouquinho de algumas coisas lá atrás. Glórias ao autor da minha fé. Por isso eu canto glória. Tá? Eu tenho a alegria de receber aqui comigo, nosso entrevistado hoje é Delton Aparecido Felipe, que é um professor, que é pós-doutorado em Fronteiras e População, doutor em Educação, mestre em Educação e historiador. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao programa Amigos da Cidade. Bom dia, pastora Jurema. Agradeço o convite e estou aqui disponível para bater um papo gostoso nessa manhã. Que bom. O nosso assunto, na verdade, é o dia de amanhã, né? Nós íamos trazer o senhor no dia de amanhã, mas nós tivemos que fazer uma mudança, né? Na nossa programação e estamos trazendo para falarmos um pouquinho sobre esse dia, o dia de amanhã, que é dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Perfeito. E o senhor, como... Estou chamando de você, porque é muito Por jovem. favor, pode me chamar de obrigada. você. Vai facilitar.
E você, né, como historiador, e pelo que eu vejo, você realmente buscou, né, esse conhecimento, aprofundar-se. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse dia e qual que é a importância desse dia para cada um de nós lá em casa, sabe, no nosso dia a dia. Qual que é essa importância? Primeiramente, eu quero falar que o dia 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, é um dia que não representa só um grupo, não representa só a população negra, mas ele quer fazer menção à memória da história do país. E a memória da história do país, ela faz relação direta com a memória da história do povo brasileiro. Independente se esse povo, independente a origem desse povo, se é europeia, se é oriental, ou se é negra ou indígena, esse dia ele está falando de memória. E como toda data, o Dia da Consciência Negra é só para marcar uma data política, um momento que nós temos para refletir qual é a situação de uma população que passou aí por mais de 350 anos de escravidão no nosso país, ok? Sendo vista como objeto vivo de trabalho. Para além disso, também teve várias teorias que inferiorizavam essa população já no século XX, dizendo, por exemplo, que ela era menos inteligente, mais propensa a doenças, e tudo isso gerou um efeito social ao ponto da gente perceber a população negra hoje, muitas vezes sujeita a algumas mazelas sociais. Tanto é que quando nós falamos do Dia da Consciência Negra, nós temos que lembrar qual é o posicionamento ou qual é a posição que a população negra ainda ocupa na nossa sociedade. De menor escolaridade, a mulher negra ainda é a que menos ganha no mercado de trabalho, as crianças negras ainda geralmente, ou jovens negros, eles ainda são os que mais saem da escola, tem uma maior evasão escolar. E é importante a gente pensar na memória como um espaço para que as pessoas possam se representar. Então, o Dia da Consciência Negra, ele vem, de certa forma, lembrar a população que nós temos ainda muito o que fazer para construir um país que seja mais justo para todas as pessoas, independente da sua cor. No entanto, ainda hoje, a cor e a origem das pessoas é um dispositivo que diz qual é o espaço que as pessoas ocupam na sociedade. Interessante. E por que o dia 20? Então, o dia 20 de novembro é interessante porque está ligado exatamente à ideia da memória, da lembrança. Dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi do Palmares. Zumbi do Palmares, ele é considerado, assim como Tiradentes é um ícone para a história nacional, quando se fala da história da população negra, Zumbi dos Palmares é considerado um herói, um ícone. Por quê? Porque Zumbi do Palmares, ele foi um dos representantes do maior quilombo que se tem ouvido falar na história brasileira. O que é quilombo? Quilombo era o espaço em que negros e negras, tentando fugir da escravidão, ou muitas vezes tentando fugir da crueldade dos seus senhores, eles iam para regiões afastadas das cidades e lá construía uma sociedade à parte, em que você tinha guerreiros, você tinha necessariamente toda uma sociedade para proteger esses negros fugitivos. O quilombo ele se destaca como uma liderança de um desses quilombos, ok? O quilombo que está necessariamente hoje a região ali em Pernambuco, e ele se destaca e ele necessariamente luta pela liberdade desse povo. A grande questão é que em 20 de novembro de 1878 ele é morto. E, ao ser morto, ele necessariamente também vira um herói da resistência. E por que resistência é importante? Para a gente perceber como a população negra vem resistindo e sobrevivendo a questões como a escravidão, a marginalização. Por isso a data de 20 de novembro, lembrar um herói, e aí esse herói é como um ícone, como uma memória que deve ser mantida, para perceber a resistência dessa população. Agora, a resistência dessa população, ela não se faz só por meio da história de quilombos, ou de Zumbi, e nem só por quilombos, mas nós temos a resistência dessa população, por exemplo,
por meio das pessoas, por exemplo, que resistiam ao trabalho forçado, que é a escravidão, a questão das pessoas continuarem mantendo a sua cultura, a sua história, seja essa história, por exemplo, por meio da nossa culinária, por meio dos nossos jogos, por meio, por exemplo, do nosso folclore. Então, a resistência da população negra, ao 20 de novembro, vem lembrar a resistência da população negra e diria até mais, vem lembrar a importância da população negra para a formação do Brasil. Eu sempre digo aos meus alunos e minhas alunas o seguinte, existe uma frase que diz que a população negra indígena contribuiu para formar a população brasileira. Eu digo, não, ela não contribuiu. Não existe população brasileira sem a população negra e a população indígena. Não existe. Então só existe povo brasileiro quando nós vemos todos essa população. É como se você, por exemplo, passasse o domingo todo fazendo aquele almoço de família, as pessoas fossem, alguém chegasse, ajudasse você a cortar a cebola, de repente, contribuiu para fazer o almoço. Não, não é isso. A população negra, ela esteve ali junto nesse processo de formação da população brasileira. Então, 20 de novembro marca isso, marca uma luta, uma história, uma resistência da presença da população negra na formação da população brasileira. Por isso, 20 de novembro. Professor, assim, vamos sair talvez um pouquinho da história, mas entrando assim num assunto que às vezes eu fico pensando, né? Sim, sim. Que parece-me que é mais difícil conscientizar os próprios negros dessa importância deles do que, digamos, não no todo, mas grande parte da população. Seria essa mesma situação ou é impressão minha? Então, não é impressão. Mas, ao mesmo tempo, essa impressão ela deve ser contextualizada. Por quê? Porque nós temos que entender que as pessoas elas formam a sua personalidade, o modo de se ver por meio dos referenciais que você tem. A gente poderia dizer, por exemplo, que um menino, ele muitas vezes se espelha no pai ou na mãe, uma menina se espelha no pai ou na mãe, nos seus familiares. E a população negra, até pouco tempo atrás, elas não tinham muito referenciais positivos. Por exemplo, você vê hoje, eu, enquanto professor universitário, eu me torno referencial para vários dos meus alunos. Mas alguns anos atrás você tinha pouquíssimos, e ainda o número é pouco, apresentadoras, por exemplo, de TV. Se você pensar bem, eu sempre brinco que na década de 90, por exemplo, uma menina negra jamais poderia sonhar, por exemplo, em ser Paquita. Porque Paquita eram todas loiras. Dessa forma, o que nós pensamos? Existe uma fragilidade na formação da personalidade, muitas vezes, de diversas crianças negras por não ter representatividade. Então, por exemplo, eu sempre digo, se nós vamos, no decorrer da nossa vida, se nós vamos 30 vezes ao médico e vamos pegar 20 médicos diferentes, quantos médicos negros nós nos consultamos? Nós não temos esse referencial. E tudo isso fragiliza essas crianças. Além disso, você tem, por exemplo, o que as pessoas tendem a chamar de brincadeiras, que é aquilo de o amiguinho chamar a menina negra de negrinha sarará, entendeu? De macaca, de cabelo ruim, que são expressões extremamente... Já não é uma brincadeira, né? São expressões que muitas vezes é entendido pelas crianças, não sei o quê, e muitas vezes até por adultos, ao fazer piada, por exemplo, a história de que serviço de preto. E não podemos esquecer que serviço de preto é uma expressão da resistência negra. Fazer um serviço não de acordo com o senhor queria, muitas vezes era uma forma de punir o senhor por não dar alimentação a esses negros adequada. Então, tudo isso fragiliza a personalidade das crianças, ao ponto de muitas crianças negras se negarem enquanto negras. E aí elas vão partir, por exemplo, por a expressão, eu não sou negra, eu sou morena escura. Eu sempre brinco que na minha casa a gente vivencia isso, por exemplo. A minha mãe, ela até aceita que se chame os filhos dela de negro, porque houve toda uma ressignificação. No Brasil houve um movimento chamado Negro é Lindo, e toda uma ressignificação do termo negro. Mas se você chamar um filho dela de preto, ela fica super brava. Por quê? Porque ela diz que preto é lápis de cor. Eu sempre digo que branco também, e ela chama as pessoas de branco. E tudo isso advém dessa fragilidade de personalidade. Por isso que, dia 20 de novembro, trabalhar ensino de história e cultura afro-brasileira, ter mais negros em determinados espaços é importante para as pessoas perceberem que o negro pode ser médico,
O negro pode ser advogado, o negro pode ser professor, o negro pode chegar à presidência da República. Mas isso também não está regionalizado dentro assim, da geografia do nosso país? Porque eu convivi com muitas pessoas, morei no Rio de Janeiro muitos anos e agora visitando, estive em Belo Horizonte, sei que no Espírito Santo também. São assim, estados, eu estou falando de estados que eu conheço mais, né? São estados que nós sabemos que ali médicos, advogados, né? Nós vamos ter muito mais pessoas negras ali e que é uma coisa muito normal. Termos os profissionais, grandes profissionais, políticos, dessa forma como se é visto, né? Não tem essa diferença, é negro ou é branco. Na maneira como eu vejo, por ter convivido tanto tempo com pessoas que para mim era tudo muito normal, muito natural. Existem outras regiões que talvez isso pese um pouquinho, mas não todas. O fator regional, pastora, ele é fundamental de ser analisado. Por exemplo, no Paraná, nós temos 26% da população negra. Por exemplo, na Bahia, nossa população passa a 80%. No Rio de Janeiro, passa a 65%. No entanto, apesar de você ter esses fatores regionais, quando você vê de forma geral, essa população ainda ela está, de certa forma, que a gente chama de subrepresentada ou representada de forma negativa. Vamos lá, nós temos o fator regional sim, então nós temos o profissional, mas vamos pegar algo que, para além do fator regional, ele fala de uma sociedade como um todo. Por exemplo, a televisão, a mídia. Vamos verificar quais são os personagens que a população negra ocupa na televisão. Quais são essas apresentadoras de programa infantil negras? Vamos, por exemplo, pensar uma coisa simples que é fundamental muitas vezes para a constituição das nossas meninas, até por causa da forma que é constituído o nosso país. Vamos pensar quantas princesas negras nós temos e quantas princesas negras as meninas negras têm para se espelhar. Dessa forma, o que nós temos? Nós temos sim o fator regional, mas mesmo dentro desse fator regional, nós ainda temos uma subrepresentação. E quando nós temos, por exemplo, personagens negros na televisão, quando são mulheres, elas geralmente estão na cozinha, ou seja, são empregadas, como se a população negra estivesse restrita só a isso. Quando são homens, eles estão geralmente em trabalhos serviçais, não que não possam ser. Mas, uma vez ou outra, aparece um personagem exceção. Lógico, aonde você tem, por exemplo, na Bahia, que você tem uma população que chega acima de 80%, você tem uma proporção de médicos maiores, por exemplo, mais médicos negros. No entanto, se você pegar a proporção do Brasil de negros e brancos, que é quase 50-50, você tem um número bem inferior. É só nós olharmos na universidade. Hoje, na universidade, apesar da população brasileira universitária ser quase de 14%, nós temos uma representação da população negra de 3%. Eu sempre brinco que no decorrer da minha vida universitária, eu ouvi muito a mesma pergunta: de que local da África você é? Porque nós temos uma população africana que vem estudar no Brasil, sim, principalmente de língua portuguesa. E eu sempre digo para as pessoas: você esqueceu que no Brasil existe negros e eles podem chegar à universidade? E aí eu pego a minha trajetória. No decorrer da minha graduação, éramos em 3 negros. No mestrado, só eu. No doutorado, só eu. E quando eu vou para congressos, agora no pós-doutorado, o número de negros vai diminuindo. Quanto mais você vai crescendo na questão dos estudos, e quanto mais você vai subindo na questão social, sim, o número de negros vai diminuindo. Então, essa desproporção ainda tem. E quando a gente vê na base, aí isso ainda é pior. Por exemplo, dos mais pobres, nós temos pobres, brancos e negros, é fato. Sim. Então, ser pobre necessariamente não está ligado necessariamente à cor. Agora, por uma questão histórica, questão da escravidão, para onde essa população foi, dos mais pobres, ainda quase 70% era população negra. Para você ter ideia, esses dados estão vinculados, por exemplo, à mortalidade infantil. Crianças negras têm quase 40% mais de chance de morrer do que crianças negras. Mortalidade dos nossos jovens, do que as grandes. 77% da população de jovens que morreu são negros. Então, assim, eu estou falando da questão da violência, eu estou falando porque é uma população que está mais... Eu estou questionando até da abordagem policial. Infelizmente, os jovens negros, eles são preferenciais nessas abordagens.
Então, é muito complicado, por quê? Porque você tem uma mentalidade histórica que muitas vezes coloca essa população ainda numa situação de fragilidade social. Isso você acha que, por exemplo, nós estamos em Campo Mourão, temos uma realidade. Cada cidade com Tem sua realidade. sim. Tá? E você diria que isso, como abordagem da polícia e tudo mais, focaríamos isso numa cidade como Campo Mourão ou isso está em grandes capitais? Onde as pessoas são mais desconhecidas. Porque numa cidade como Campo Mourão, as pessoas acabam sendo conhecidas até da polícia, enfim, é difícil dizer, não é uma pessoa tão conhecida, porque cada um tem uma... Mas jogaríamos isso para uma grande capital? Eu diria que isso vai ficar mais visível numa grande capital, mas numa cidade como Campo Mourão pode acontecer. Certo. Pode acontecer certo por quê? E errado, né, claro? Um certo e errado. Certo e errado. Pode acontecer por quê? Porque apesar de você ter um conhecimento, nem todas as pessoas são conhecidas. Além disso, se você, por exemplo, está... por exemplo, andando no meio da noite, como eu já fui parado inúmeras vezes, inclusive antes de dar aula aqui na Unespar, que hoje eu trabalho na Unespar Campo Mourão, já trabalhei na Universidade Estadual de Maringá, e eu estou andando à noite indo para minha casa, eu morava do lado. Então, por exemplo, se eu estou andando e de repente, necessariamente, a polícia passa e vê aquele moço andando, e do nada me param simplesmente, aonde você está indo? Ou seja, eu tenho o direito de ir e vir. E aí eu sei que isso está marcado a uma mentalidade em que ainda localiza a população negra muitas vezes como sinônimo de bandidagem, que é uma teoria que vem lá do final do século XIX. Então isso ainda se aplica em Campo Mourão. Lógico, com menor intensidade do que numa grande capital, até porque as relações em Campo Mourão são relações que a gente chama de relações mais familiares, as pessoas se conhecem mais. Agora, isso não significa que a população negra não possa ser alvo de preconceito. O que necessariamente a gente pode discutir em relação a isso? Nós temos que começar é necessário, talvez a nossa força policial e tudo mais é fundamental, mas é necessário a gente ir para além dos estereótipos, entendeu? Achar que necessariamente o fato de eu ter um rapaz negro andando na rua, isso é nessa possibilidade dele roubar alguém. Assim como, por exemplo, eu sempre brinco com a minha irmã, hoje, ali em Maringá, semana passada ela foi abordada por uma senhora na rua e a senhora perguntou se ela não fazia, por exemplo, limpeza de casa. Ok. Nada contra a limpeza de casa. A grande questão é que ela entendeu uma moça negra andando na rua, logo necessariamente tem que ser doméstica. Isso é sério. Entendeu? Isso é sério. Isso é sério. Isso fala de subjetividade, de preconceito, entendeu? Muito Coisas sério. que tem que ser discutida. E aí a gente pode pensar em outras coisinhas, por exemplo, as falas sociais, negro de alma branca, ela é negrinha, mas é limpinha. São coisas sérias. Professor, nesse último minuto, porque agora só tem um minuto, o assunto ele é forte, né? Sim, sim. Principalmente quando eu olho para mim, né? Eu digo assim, eu não sei muito bem, aqui tem índio, aqui tem negro, aqui tem branco, aqui tem de tudo um pouco em mim, então... Mas eu só queria que você, nesse último minuto, realmente, dentro do nosso tema, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, colocasse para nós aqui, Campo Mourão, para essa pessoa que está em casa, que está nos assistindo aqui, não para um Brasil todo, mas aqui, para nós, o que pega mais? O que seria importante que nós, nesse dia, estivéssemos focando, olhando melhor? Eu acho que, nesse último minuto, o importante é falar para as pessoas uma coisa fundamental: respeito. Respeito é fundamental. E respeito não só com a população negra, mas respeito com aquele que é diferente de você. Você não precisa concordar muitas vezes com a postura de vida da pessoa, você não precisa concordar, por exemplo, com a escolha religiosa, você não precisa concordar com a escolha sexual, você não precisa concordar, mas você precisa pelo menos respeitar. Ver a pessoa como ser humano antes de qualquer outra questão. A partir do momento que você respeita essa pessoa, até mesmo para conversar sobre a sua discordância fica mais fácil. Então, o que eu digo sempre para os meus alunos daqui é que é fundamental respeito. E respeito não implica em concordância, implica simplesmente em respeito. Isso é fundamental. Eu conversei aqui, né, estou tendo aqui comigo hoje nessa manhã,
lembrando o dia de amanhã, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, o nosso entrevistado, que é o professor Delton, e que é historiador, que é mestre em educação, que é doutor em educação e que nos traz essa palavra tão importante para o dia de amanhã. Eu quero te agradecer, muito obrigada por você estar aqui no nosso programa e quero dizer, será bom que você volte, né? Vamos montar outros momentos para que você possa estar conosco. Desde já agradeço o convite e é sempre bom ter essa oportunidade de conversar com a população, contigo e com a população em geral. Obrigada, professor. Nós vamos Passar todo dia que a gente se